Fala galera, beleza? Guilherme Pertolini aqui na área, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. Bom, tô no meu carro aqui que felizmente ainda não é elétrico, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre os carregadores aí de veículos elétricos e a limitação técnica que hoje existe no mercado, beleza? Bom, sempre quando surge uma nova tecnologia, ela traz consigo desafios, né? Muitas vezes técnicos e de segurança, né? Eu costumo dizer que a inovação ela vem antes da parte jurídica, né? Primeiro o pessoal lança os produtos, começa a ter uma adesão, começa a entrar no mercado, para só depois o pessoal criar as regras, né? As regras do jogo, as normas, tanto normas técnicas, tanto normas de segurança. Isso aconteceu com o solar, né? O solar ele foi crescendo aqui no Brasil e foi se criando, né, ao longo do caminho, né, a certificação do Inmetro para as potências pequenas, depois foi aumentando para as potências maiores, a questão de normas de instalação, normas de segurança, temos agora aí as normas de dispositivo de desligamento rápido. Então, conforme o mercado vai evoluindo, ele vai amadurecendo também a parte de regras, né, as regras do jogo. No mercado de carregadores de veículo elétrico é a mesma coisa. Está crescendo muito a quantidade de veículos elétricos aqui no Brasil. Muitos veículos elétricos estão sendo comprados, né? Algumas marcas aí estão vendendo mais do que veículo a combustão, dependendo do modelo, dependendo da faixa de preço. Então é um mercado que está crescendo muito. E os veículos elétricos eles precisam de carregadores, né? A gente precisa carregar esses veículos elétricos. E então a instalação, né, dos pontos de recarga é um tema ainda que está em discussão. Tanto os limites técnicos, tanto os limites de segurança, né? Por exemplo, o corpo de bombeiro querendo dar pitacos ali importantes sobre como que deve ser instalado, quais são os dispositivos de segurança que tem que ter no local. Não em si, às vezes, para o carregador, mas em si para combater algum problema, às vezes, no carro. Você já deve ter visto imagens do carro explodindo ou pegando fogo durante uma recarga, né? Eu acho que é difícil um carregador em si dar um problema de pegar fogo, explodir, acontecer alguma coisa do gênero. Igual inversor, né? Inversor não acontece isso, a não ser que tenha algum problema de instalação. Já o carro também, né? É algo bem difícil de acontecer, só que pode acontecer. Então por isso que os bombeiros, né, também estão dando seus pitacos aí, estão definindo as regras, as normas de como tem que ser instalado, quais são os itens de segurança, os espaçamentos, os locais que vão ser proibidos a instalar, e os locais que vão ser permitidos, porque os bombeiros, né, e também, né, as normas elétricas, eles classificam cada ambiente com um nível aí de segurança ou não. Por exemplo, uma escola, um posto de combustível, um galpão, um prédio, uma casa, são níveis de risco diferentes. Então, existem essas regras aí sendo discutidas sobre a parte de segurança. Mas, bom, no vídeo de hoje eu quero falar mais sobre a limitação técnica, tá, dos carregadores, da instalação dos carregadores de veículos elétricos, que é um dos fatores que dificulta o trabalho, né, da instalação desses dispositivos atualmente, beleza? Basicamente, as casas, principalmente os prédios, eles não foram projetados eletricamente falando, ou seja, seus quadros de segurança, seus dispositivos de proteção, a bitola dos cabos, o espaço dentro dos quadros, né, os quadros de distribuição, quadro geral, enfim, eles não foram projetados, né, pensando que depois de alguns anos vão ser instalados carregadores de veículos elétricos nas vagas. A mesma coisa acontece com o ar-condicionado, né? Muitos prédios antigos, eles não têm capacidade, né, circuito para colocar ar-condicionado, porque a fiação elétrica, né, toda a parte elétrica do prédio não está considerando esse aumento de carga, né, e isso pode causar ali oscilações de qualidade de energia, distorções harmônicas, picos, né, de demanda, de carga, ali, de sobrecarga, por conta mais de o pessoal ligar, por exemplo, todo mundo o ar-condicionado ao mesmo tempo durante o verão. A mesma coisa, a mesma analogia que nós podemos fazer é para os carregadores de veículo elétrico, né? Os prédios, principalmente, eles não foram pensados que daqui a alguns anos ia ter carregadores de veículos elétricos. Hoje, os prédios que nós estamos construindo hoje, pode ser que eles tenham esse pensamento já estão deixando ali uma
uma folga, deixando até a infraestrutura pronta, enfim. Mas com certeza os prédios de hoje não estão sendo construídos pensando numa tecnologia do futuro, que a gente nem sabe o que é ainda. Então pode ser que no futuro surja uma tecnologia que os prédios que nós estamos construindo hoje já não vão ter capacidade. Infelizmente, é assim que acontece. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande de colocar carregadores de veículos elétricos em prédios, né, principalmente em mais de uma vaga, porque às vezes um carregador até vai, só que vários carregadores, um por vaga, por exemplo, com o crescimento dessa tecnologia, mais pessoas tendo carros elétricos, porque simplesmente o prédio ele não tem capacidade de suportar tantos carregadores trabalhando ao mesmo tempo. Teria que fazer uma reestruturação em toda a estrutura elétrica do local, seria um gasto elevado. Além disso, a concessionária às vezes tem que se adequar para conseguir fornecer isso, porque já tem ali um estudo de demanda feito. E aí, para aumentar essa demanda, porque carregador de veículo elétrico, vamos pensar num carregador de 7 kW, se você põe 5 carregadores, já aumenta 35 kW a potência ali, pensando num uso ao mesmo tempo. Então, acaba sendo um desafio muito grande também para a concessionária garantir o fornecimento disso. Acaba tendo que fazer uma reestruturação, né, na rede da concessionária. Então, o buraco é bem baixo para essas situações. Então, assim, pode ser que às vezes a instalação de um carregador ali não vai ter um impacto tão grande. Porém, né, pensando mais para o futuro, onde a ideia é que tenha mais de um carregador, porque se você for analisar os prédios em outros países, né, China, Europa, cara, praticamente cada vaga tem um carregador, né, nos prédios mais residenciais e também prédios comerciais. Então, existe essa limitação de não conseguir instalar tantos carregadores. Pensa que um carregador é como se fosse um chuveiro aí, né? Tá instalando vários chuveiros ali com uma potência elevada, né? 7 kW, 10, 11 kW para cada uma das vagas. Então acaba aumentando muito a potência ali instalada e aí o estudo de demanda acaba ficando comprometido. Porque se quiser forçar a instalação desses carregadores, pode causar aí distúrbios, pode causar oscilações, problemas graves aí, né, na rede elétrica, inclusive até interrupções. Acontecer ali um desarme, né, a rede elétrica abrir, parar de funcionar, se proteger dessa sobrecarga, né, dos carros carregando ao mesmo tempo. Então esse é o desafio técnico que hoje existe na instalação de carregadores de veículos elétricos para prédios. Tá? E existe uma solução para isso. Os prédios eles vão ter que instalar um sistema de gerenciamento de carga. O que seria isso? Seria um controlador que você estabeleceria ali. Você vai estabelecer qual que é o limite de potência e aí ele vai controlar e não vai deixar os carregadores ultrapassar esse limite de potência. Vamos supor que você tem 5 carregadores de 7 kW. Então você teria ali 35 kW de carregadores no máximo. Só que você coloca ali no seu gerenciador de cargas até 20. Então, o máximo que esses 5 carregadores vão chegar é 20 kW, a soma de todos eles. Então, existe esses controladores no mercado de gerenciamento de carga, de carregadores, que você consegue fazer uma comunicação entre todos os carregadores com essa central, e com essa central você meio que limita ali qual que é a potência máxima que esses carregadores podem atingir, e assim você não vai ultrapassar um limite estabelecido que pode comprometer ali a rede elétrica do local. Então essa é uma solução para essas aplicações. Ter um sistema de gerenciamento dos carregadores, que nesse sistema de gerenciamento a gente vai evitar né, que ocorra uma sobrecarga que pode causar ali um problema para a infraestrutura do local que não foi preparada para ter isso. E aí também que não valeria a pena fazer uma reestruturação. E além disso, né, nesses sistemas de gerenciamento, dá para você estabelecer prioridades. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que todo mundo queira carregar o carro ao mesmo tempo. Então todo mundo vai carregar com uma carga baixinha? Na teoria, sim. Só que existem algumas formas de você configurar prioridades. Por exemplo, a pessoa que agendou ir naquele horário, ela vai ter no seu carregador uma potência máxima, e aí o restante da potência disponível ali, né, que o gerenciador de carga permite, distribui para quem conectar ali o carregador naquele momento. Entendeu? Então o pessoal meio que faz um agendamento, né, fala assim, ó, hoje, né, eu vou deixar meu carro carregando essa noite aqui, das 9 da noite às 6 da manhã, e aí você faz esse agendamento, meio que você preenche seu nome ali numa
num cadastro, num formulário, e aí você meio que linka isso com o seu carro, né, os dados do seu carro. Na hora que você conectar o carro lá, ele vai comunicar com o carregador vai entender que foi um carro agendado, e aí que ele tem uma certa prioridade ali no carregamento, e você vai ter ali a potência máxima disponível para você, e aí o restante da potência, da demanda ali que está sobrando, distribui com os outros carros que estão ali no local. Beleza? Então assim, isso seria uma solução também interessante que esses carregadores esses controladores, né, eles oferecem. Então, temos essa limitação técnica, fora as limitações de segurança, corpo de bombeiro, que é tema aí para um próximo vídeo, mas hoje eu quis falar um pouco com vocês sobre essas questões de limitações técnicas que existem por conta de infraestrutura e que existe uma solução de utilizar um controlador, um gerenciamento de carga, que nesse gerenciamento de carga você configura ali o limite máximo que esses carregadores vão puxar, né, da rede elétrica sem causar nenhum problema. Vai precisar fazer um estudo, né, para saber qual que é o valor, e pode ser que o valor às vezes esteja zero, cara. Às vezes não é possível instalar mesmo um carregador no prédio, é bem provável, principalmente nos prédios mais antigos, onde todo o cabeamento já está no limite, o cabo já está antigo, o quadro também não tem mais espaço, as proteções já estão no limite. É complexo, é o desafio. Para os prédios novos e também estabelecimentos comerciais, às vezes existe assim, né, umas formas de melhorar e resolver isso. Só que para prédios antigos nós vamos ter esse desafio técnico pela frente, beleza? Mas é isso, tudo que é novo, né, traz esse desafio. Energia solar também, né, trouxe um desafio muito grande, e as normas precisaram ser criadas, dispositivos, né, como soluções foram criados, como dispositivo para grid zero, dispositivo de desligamento rápido, sistemas mais inteligentes, né, de monitoramento. Então a tecnologia vai avançando para resolver uma limitação. Para os carregadores de veículo elétrico, isso vai ser também criado, tá? Atualmente nós temos esse desafio, né? Acredito que em breve mais opções, né, de soluções vão ser criadas. E o que nós temos hoje, que daí teria que dar uma pesquisada aí quais são os fornecedores, são esses sistemas de gerenciamento aí de carga, que daí você vai configurar exatamente ali como que você vai distribuir o limite de carregamento dos carregadores e evitar que ocorra aí uma sobrecarga no sistema elétrico do local, evitando ali oscilações, distorções harmônicas e até a interrupção do fornecimento de energia para o local, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, tamo junto, vamos que vamos, até mais!